Glória a ti, Senhor. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Sublime graça do Senhor. Amém. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? É bom estarmos de novo na casa de Deus. Apesar de todas as dificuldades do momento em que todos estão passando, a incerteza, a tensão que paira, em virtude de tudo que tem acontecido, nós temos que ser fortes e erguer nossas cabeças e olhar para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Nós vamos aproveitar que estamos em pé, a leitura da palavra. No livro do profeta Amós, no capítulo 3, nós vamos ler a escritura e vamos dar uma olhada hoje na mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta. É o que Deus tem posto no meu coração e eu quero ser fiel, porque não estou aqui para fazer a minha vontade nem a sua, mas a vontade dele para nós é o melhor que podemos obter. Certamente sempre será, porque ele é um bom pai e quer o nosso bem. E às vezes, como filhos, não entendemos o discurso de um pai, mas um bom pai sempre quer o bem dos seus filhos. Ainda que um puxão de orelha nos doa, mas é para nos alinhar no caminho certo. Amém? E sabemos que a casa de Deus é uma casa de correção. E viemos aqui para ser melhores cristãos, melhores pais e mães, e irmãos e amigos e vizinhos, um melhor cidadão. E a igreja tem a responsabilidade de trabalhar tudo isso nas pessoas. Compete à igreja, ensinar as pessoas. Capítulo 3 do livro do profeta Amós, e o versículo 7, para ganharmos um pouquinho de tempo. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Também quero embasar em 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo 20. Nós vamos ler o final do versículo, as palavras de Josafá diante do povo. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Oramos. Pai querido, chegamos em oração à tua presença pela fé e agradecemos pela tua palavra. Sabemos que a tua palavra é remédio para as nações, e está escrito: e enviou-lhes a sua palavra e os sarou.
Sabemos que esse sarou não é apenas o nosso corpo físico, mas a nossa alma também. Que o Senhor possa abençoar a palavra, os corações nossos e nos dar o entendimento que precisamos. Abençoa a todos que vieram aqui essa tarde. Cada um veio buscar uma bênção. Que cada um possa levar a bênção que veio buscar. E sabemos que tudo isso, meu Deus, está dependendo unicamente da nossa fé. Porque o Senhor já nos abençoou em Cristo. Ó Senhor, ajude a nossa fé a tomar posse e alcançar o que nos pertence, aquilo que é nosso. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Pode assentar, meu irmão. Aleluia. Tudo é possível ao que crê. Nós temos sido ensinados que tudo é possível ao que crê. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela já tinha gastado seu dinheiro, a Bíblia diz, todo o seu dinheiro com remédios, com médicos, e ninguém conseguia lhe ajudar. Ela continuava sempre com aquelas hemorragias e ela sofria muito. E quando ela soube de Jesus e dos milagres que ele fazia, ela creu. E ela disse consigo, foi a sua fé trabalhando em seu coração e sua alma. Ela disse consigo, se tão somente eu puder tocar a orla de suas vestes, eu serei curada. Por que ela disse isso? Porque normalmente, quando Jesus chegava nas aldeias, na cidade, havia muita gente em volta dele. Pois o povo estava faminto de Deus, não de uma religião. E este é o quadro da humanidade hoje. O povo está faminto de Deus e não de uma religião. Porque nós temos hoje muitas religiões no mundo, muitas igrejas, e as pessoas continuam famintas. Porque só Deus, apenas Deus, pode suprir a necessidade da alma do homem. Nada mais poderá suprir. Não se deixe enganar com as coisas que o mundo tem. Só Deus pode preencher nossa alma. E eu não conheço nenhum homem, nenhuma mulher que já o tem, o encontrou, que não esteja satisfeito. Aleluia. Eu sou uma testemunha disto, porque desde que o encontrei, estou satisfeito. E se estou satisfeito, não vou buscar mudanças. Buscamos mudanças quando não estamos satisfeitos com o que temos, ou onde estamos, enfim. Mas depois que estamos satisfeitos, nós descansamos. Isso é saúde para a nossa alma, para o nosso corpo. E coisa boa é estar perto de alguém satisfeito. Isso contagia o ambiente. Quando você está satisfeito, você passa aquela atmosfera para todos na sua casa. Quando você vem à igreja satisfeito, cumpre-se os salmos que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está satisfeito? Então, quando você está satisfeito com o seu trabalho, você levanta de manhã alegre. Pode ser uma segunda-feira. Eu lembro os velhos tempos que eu trabalhava antes do ministério, e mesmo durante o ministério, trabalhei um bom tempo. A segunda-feira, eu ia para o meu trabalho lá em Novo Hamburgo, satisfeito, viajava da serra até lá embaixo, e voltava à noite, e o outro dia de novo. Lembram disto? E segunda-feira era o dia mais feliz para mim. Normalmente as pessoas dizem que segunda-feira é um dia difícil, mas eu estava tão satisfeito com o meu Jesus,
e com os cultos, fim de semana, que segunda-feira era o melhor dia. Aleluia. E é isso que Jesus faz. Glória a Deus. Então a mulher do fluxo de sangue, ela disse consigo: se tão somente eu tocar a orla de suas vestes, eu serei curada. E ela foi se esforçando, entrando entre a multidão e os obstáculos, sempre tem. Quando se quer tocar em Jesus, tem obstáculo. Quando se quer tocar em Jesus, tem que se esforçar, tem que se espremer, tem que lutar, tem que realmente insistir. Porque Jesus não é qualquer coisa. Jesus não é uma qualquer igreja em uma esquina. Não estamos aqui para apresentar a igreja. Porque o povo quer Jesus, ele precisa de Jesus. Jesus é o alimento para a nossa alma. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ela foi indo e conseguiu o seu objetivo. E se você insistir, você vai conseguir o seu objetivo. Depende de você, da sua determinação. Você vai conseguir. Aleluia! Porque Deus não nos fez para ser um fracassado, uma fracassada. Ele não tem satisfação em nos ver fracassados. E o irmão Branham diz na mensagem: uma libertação total, não temos necessidade de viver em um estado de fracasso, porquanto ele já fracassou o diabo. Jesus o fracassou no Calvário. A semente da mulher pisou a cabeça da serpente e cumpriu-se o que foi dito lá em Gênesis. Ele, nascido de mulher, Jesus, pisou a cabeça da serpente. E ele disse: está consumado. O que Adão perdeu, eu recuperei. Não só os homens, a terra, a natureza, tudo que Deus criou. É só uma questão de tempo, e novos céus e nova terra. A terra está em dores de parto. A natureza está gemendo, e a humanidade, porque ela dará a luz a uma nova terra e um novo céu, segundo as Escrituras. A terra não pode suportar mais o que o homem tem feito, tanto sangue derramado, tanto pecado, tanta doença. Não era este o propósito de Deus. E assim que a mulher tocou, Jesus se virou e olhou e disse: quem me tocou? E os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta. Como dizes tu, quem me tocou? Ele disse: sim, me tocou, alguém me tocou, porque eu senti de mim sair virtude. Virtude é força e poder. Nós aprendemos isto. A fé dela extraiu de Jesus virtude, força, poder, cura, libertação. E ela temeu e disse: Senhor, eu te toquei. E no mesmo instante, aquela hemorragia cessou. E ela voltou para casa curada. Agora ela podia vestir suas roupas sem nenhuma sensação de escorrimento de sangue. Agora ela podia deitar em seu lençol limpo e saber que ele ia amanhecer do mesmo jeito. Agora ela não precisava andar se cuidando com medo. Ela podia ir na feira, comprar seus melões, suas batatas, sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação. Aleluia! É isso que ele faz. Quando se toca nele com fé. Mas vamos ao nosso tema. Deus nos permite um pouco disto para nós soltar um pouco a atenção, né? A mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta. Nós lemos aqui, eu li algo mais que o profeta Mombrano não leu, que foi 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Eu achei muito interessante isso, meditando pela manhã, quando a Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Se quisermos estar seguros,
O remédio é crer em Deus. Aleluia. Quem não quer segurança hoje? E esta segurança depende de nós crermos em Deus. Porém, se nós quisermos prosperar, aí a receita é: crede nos seus profetas. São os dois pontos importantes. Não adianta a pessoa dizer, eu creio em Deus e não olho para homem. Meu amado irmão, se você quiser água na sua torneira, lá na sua casa, você vai ter que ter os canos. Se você disser, eu não preciso dos canos, então você vai ter que buscar água de balde em algum lugar. Você precisa dos canos para a água passar por dentro deles e chegar na sua torneira, e chegar no seu chuveiro. Você não pode dispensar os canos. Como também não podemos dispensar o que Deus escolheu para nos abençoar: profetas, pastores, doutores, evangelistas, amém? Apóstolos, mestres. Não podemos dispensar. Aleluia. A minha Bíblia diz que Deus escolheu homens rodeados de fraqueza. Eu sou um homem rodeado de fraqueza, para que possam se compadecer dos fracos. Estamos estudando a mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta. Ele não se põe arrogante. Ele não se põe o dono da verdade. Ele não se põe a julgar. Não. A palavra que ele prega é que julga. Julga a ele e aos outros. A palavra que ele prega salva ele e os outros. Paulo disse, fazendo assim, Timóteo, aconselhando o jovem Timóteo, fazendo assim, Timóteo, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Aconselhando Timóteo, seguir exatamente o que estava escrito na lei, nos profetas, nos evangelhos de Cristo. Amém. Aleluia, que ele pregasse isso para o povo. Depois da partida de Paulo, que Timóteo seguisse pregando as mesmas coisas. Amém. E é o que estamos tentando fazer. Amém. Aleluia. Então, se eu disser, eu creio em Deus, isso é um primeiro passo. Mas se eu realmente creio em Deus, eu recebo todo o programa de Deus. Eu recebo seus profetas. Eu recebo seus apóstolos. Eu recebo seus pastores. Eu recebo seus evangelistas. Eu recebo seus mestres. Pois isto é para aperfeiçoamento dos santos. E eu vou saber a maneira de um verdadeiro homem de Deus pelos seus frutos. Porque se a Bíblia está destacando o verdadeiro, é porque tem o falso. Quando você encontra um dólar falso, ele está dizendo para você que tem um verdadeiro. Não haveria um falso se não tivesse um verdadeiro primeiro. O que é uma mentira? É uma verdade pervertida. Não é verdade? Então nós não temos que nos preocupar, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E se estamos fazendo a verdade, vivendo em verdade, não temos medo da luz. Podemos vir à presença da luz. Não temos nada escondido. Aleluia. Glória a Deus. Admitimos que somos fracos, que erramos, mas não nos conformamos com isso. Estamos lutando para melhorar. E se Deus nos dá um profeta para nos melhorar, nós vamos receber ele na qualidade de profeta. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Por que que o povo da mensagem é um povo que prospera? Porque eles creem no profeta. E um profeta é a boca de Deus. E Deus estabeleceu que ele não faria coisa alguma sem ter revelado aos seus servos, o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí nós vamos aqui um pouquinho, onde veio a inspiração, este assunto foi exatamente
no Evangelho de João, no capítulo 3, e no versículo 30. Falando João Batista com o povo, falando a respeito do Messias. Ele veio para percursar a primeira vinda de Jesus. Ele veio para cumprir o que estava escrito a respeito dele. A voz do que clama no deserto. Ele era esse profeta. João, o Batista. Um sujeito estranho. Um sujeito que vivia pelos desertos. Meio nu. O cabelo comprido, a barba enrolado num pelo de animal. E se alimentava de gafanhotos. Os gafanhotos lá eram diferentes dos nossos, mais compridos. E eles usavam isso, comiam, faziam de diversas maneiras. E ele comia gafanhotos, né? E mel silvestre. E vivia nos desertos com 9 anos, filho de sacerdote. Zacarias era o seu pai. Com 9 anos ele foi para o deserto. E ficou lá até seus 30 anos. Ele era 6 meses mais velho do que Jesus. 6 meses antes de Jesus nascer, ele nasceu. Aleluia. Filho de Isabel, uma mulher estéril. Para Deus nada é impossível. Mesmo sendo velha. Aleluia. Ele não seguiu a rota do seu pai. Com seu pai sendo um sacerdote. Ele não seguiu a rota do seu pai. De ser um sacerdote, de ir para a sinagoga, de ficar ali ao lado do sumo sacerdote e ser um futuro sacerdote. Ele nasceu profeta, então ele foi cumprir seu ministério. A hierarquia da igreja não prendeu ele naquele ritmo, naquela linha. A organização não segurou ele, porque os profetas são ordenados por Deus. E eles vêm com um propósito para trazer o assim diz o Senhor. Então lá viveu ele no deserto. Depois, quando chegou o tempo de se manifestar, ele então apareceu para o povo. E o seu púlpito era às margens do Rio Jordão. O irmão Brandt disse que ele não era exigente. Ele não exigia uma linda sinagoga para pregar. Ele não exigia um púlpito de marfim. Ele não exigia nada dessas coisas. Ele veio com assim diz o Senhor e começou a pregar às margens do Rio Jordão. Talvez atolado até metade da canela no barro. Você iria ouvir um pregador desse tipo? Você iria para ouvir um homem como este? Querendo ou não, ele era o evangelho para aquele dia. Ele era a palavra. Ele era o caminho provido. Ele era o canal de bênçãos. Passava por João. Deus estava se movendo naquele momento através daquele homem peludo, João o Batista. Sabe por quê que ficou assim, João o Batista? Porque ele começou a batizar no rio. O nome dele não era João Batista, João o Batista, porque ele batizava. Aí começaram a chamar ele de João o Batista. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Olha a maneira de um verdadeiro profeta. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Quando você vê um homem que se apresenta dizendo ser alguma coisa, dizendo ser ele Jesus, desconfie. Quando você vê um homem afirmando ser um profeta, dizendo de uma maneira enfática, querendo se projetar, desconfie. Não é essa a maneira de um verdadeiro profeta. Aleluia. Um verdadeiro profeta, ele não vem com essa petulância. Você saberá pelos frutos que ele produz. Você saberá pela mensagem que ele traz.
Um verdadeiro profeta nunca tira as pessoas das Escrituras. Um verdadeiro profeta, ele não está acima das Escrituras. Ele não vem tirar você do que está escrito na Bíblia. Ele vem trazer você de volta para a Bíblia. Um verdadeiro profeta, ele vem arrumar a casa quando a casa está bagunçada. Ele vem botar ordem quando a coisa está desordenada. Eu estou falando isso no campo religioso. Quando todo mundo está batendo palma e dizendo, oba, estamos indo bem. Aí aparece um profeta. Como se diz, um desmancha-prazer. Para muitos ele é considerado como um desmancha-prazer. Porque Deus não manda um profeta se não há necessidade de um profeta. Estou falando profeta, não estou falando dom de profecia. Temos que separar as coisas. Profeta é ofício. E ofício não é dom. Ofício o homem nasce. Ele já nasce profeta, ele já é profeta desde o ventre de sua mãe. Assim como o pastor é ofício. Deus o teve por pastor antes dele nascer. Aleluia. O seminário pode aí intitular muitos. Tudo bem. Mas eu estou ensinando a vocês segundo as Escrituras. Por que que eu sei disto? Porque eu creio num profeta. O nosso profeta nos mostra isto. Aleluia. E isso nos faz prosperar. Aleluia. Então, veja, João, ele disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. O que João quis dizer? A esposa não é minha. A esposa é do esposo. Eu sou amigo do esposo. Assim como Eliezer foi buscar a esposa para Isaac, através de um juramento que ele fez com seu senhor Abraão, e encontrou Rebeca, e vocês sabem que ele orou e pediu a Deus um sinal de confirmação de qual donzela seria. E ali estava Rebeca e se confirmou em Rebeca. Ela espontaneamente quis dar água para os seus camelos. Ela espontaneamente, conforme ele pediu a Deus um sinal, assim aconteceu. Eliezer, ele não tinha direito sobre Rebeca. Ele era amigo, servo de Abraão. E ele foi buscar Rebeca para o seu senhor Isaac. Ele não podia usurpar de Rebeca. Ele tinha que zelar, cuidar dela e trazer ela, virgem, para Isaac. E foi o que ele fez. Ele não poderia colocar as ideias dele em Rebeca. Rebeca pertencia a Isaac. Um profeta não vem se projetar sobre o povo. É óbvio que haverá alguns fanáticos, sempre tem. Toda vez que Deus se move, terão aqueles que vão descrer e terão aqueles que vão ficar fanáticos, mas terão um grupo que vai enxergar a coisa real. Não podemos evitar isto. Aleluia. Porém, temos que mostrar para as pessoas a maneira de um verdadeiro profeta. E então, vê, Eliezer levou Rebeca para casar-se com Isaac. João Batista se apresenta como amigo do esposo. E o esposo é Cristo. E a esposa é a igreja. E ele nunca disse eu sou, porque os fariseus estavam com as suas almas suspensas. E mandavam mensageiros ir ter com ele e perguntar, és tu o Messias? És tu aquele prometido nos profetas e nos salmos? És tu ele? Ele dizia, não. Quem tu és então? Diz para nós quem tu és.
E ele disse que ele era a voz do que clama no deserto. A Bíblia dá notícia que João não era uma cana agitada pelo vento. O que isso quer dizer? João não era aquele tipo que vinha o reverendo tal e levava ele para um lado. Sem impulso, você entende? Sem saber para que lado ir. Uma cana agitada pelo vento. Vai para cá, vai para lá. João não era esse tipo. Eu vou ter mais vantagem se eu ir com fulano. Lá ia João. Eu vou aparecer na televisão se eu ficar com ciclano. João não era este. João não era um homem político. João não era um homem que estava atrás de promoções de interesses. João estava com assim diz o Senhor. Porque se João quisesse posição, ele teria ficado ao lado de seu pai Zacarias. E ele teria ido para o templo. E ele seria um sacerdote, quem sabe futuramente um sumo sacerdote. E João iria se vestir muito bem. E João não precisava andar fedido pelo deserto e comendo gafanhoto. Ele poderia comer coisas melhores. E dormir numa boa cama. E não ter que enfrentar o rigor do deserto, que de dia é quente e de madrugada é frio. Por que João ficou lá no deserto? Para se cumprir a escritura, voz do que clama no deserto. Ele não podia evitar, irmão. Não foi propriamente escolha dele. Um profeta não consegue fazer seu querer, seu gosto. Ele é levado, ele é impelido pelo Espírito para cumprir as escrituras. Quando um homem tem um ministério, tem um dom, ainda que ele lute para mudar a sua linha de mensagens, para ficar mais aliviado, mas aquela unção toma e impele ele a ser aquilo que ele tem sido. E ele passa angústias, e ele passa aflições. Quantas noites solitárias João passou, olhando as lagartixas, olhando as serpentes, olhando as raízes das árvores secas. Por isso chegou pregando, dizendo, o machado está posto à raiz das árvores. Não foi o que ele pregou? Toda árvore que não der fruto será cortada. Quando os fariseus vieram, ele chamou eles de serpentes da grama. Chamou eles de serpentes, de cobras, sepulcros caiados. Ele chamou eles de sepulcros caiados, porque estavam bonitos por fora e por dentro, você sabe o que é um sepulcro? Olha um profeta, irmão, ele não chega bajulando a denominação X, a denominação tal, ele não chega dizendo que eles querem ouvir. Quando um profeta chega, ele diz, arrumem a casa, voltem para Deus, se arrependam. Foi o que João chegou pregando, arrependei-vos ou pereceis. A maneira de um verdadeiro profeta. Aleluia. Ele não está buscando a admiração das pessoas. Ele não vem com esse intuito. É certo que os eleitos da era vão admirar. Mas não é aquela admiração carnal. É a admiração espiritual. Porque estão comendo pão da hora do dia, o maná fresquinho, que a alma deles está buscando. Mas o homem de Deus não busca admiração, aplausos. Conta-se que um pregador pregou um sermão muito lindo e ungido, e a multidão levantou e começou a bater palma. E bater palma, e aqui ecoou dentro do estádio, todo mundo batendo palma, e ele ficou olhando, e eles bateram palma até cansar. E quando cessou as palmas, ele disse, muito bem as palmas, mas elas são apenas as folhas. Eu quero ver os frutos. Isso é a maneira de um verdadeiro profeta. Não se deixa massagear o seu ego pelas palmas. Sim, os elogios são bons, eu não serei hipócrita dizer que você não gosta.
O irmão Branham mesmo disse, por eu ser verdadeiro, é claro que um elogio te ajuda, mas você não está trabalhando em prol de elogios. Você se doa e dá tudo que tem em si, para ver as pessoas levantar, para ver as pessoas curar, para ver as pessoas encontrar Deus, encontrar paz. Paz, paz. O que é isso, paz? Você tem paz? O mundo está carente de paz. Não estou dizendo você, o mundo. Por isso que correm e se agitam. Consegue ter paz no meio dessa tempestade? De notícias. Quais delas são verdadeiras, quais não são? E há poucos dias, os agricultores e todos tremendo, pelo enxame, pela nuvem de gafanhotos vindo para o nosso lado. Não é verdade? Parecia até o Egito, quando veio as pragas dos gafanhotos. Faz a gente lembrar o Egito. Imagina aquela praga de gafanhoto lá. E lá não foi só gafanhoto. Veio a peste dos piolhos, das moscas. Quando tem uma meia dúzia de mosca lá em casa, a gente já está lá querendo eliminar. Imagina quilos de mosca por cima de tudo, mosca por todo canto. Foi assim no Egito. E rãs. Tanta rã, você vai lá na rua e pisa num sapinho, e é um griteiro, só se vê dona de casa correndo, parece que vai morrer, por causa de um sapo. Na casa do faraó tinha tanto. A maneira de um verdadeiro profeta, Moisés era um profeta. E o juízo de Deus veio sobre aquela nação. Então você vê bem o que foi João. Aí ele disse, assim pois já este meu gozo está cumprido. Eu já estou satisfeito. Eu já fiz o meu trabalho. Eu já cumpri o meu tempo. Eu disse para vocês que eu não sou ele. Após mim vem um que é antes de mim. Eu acho bonito isso. Eu não sou digno de me abaixar e desatar a sandália dele. Aí ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. De agora em diante ele vai crescer. Eu saio da frente. O meu fogo só vai apagar, só vai diminuir, e o dele vai crescer. Esse é um verdadeiro profeta. Você identifica ele pelas Escrituras. Aleluia! Glória a Deus! O salmista disse, não me exercito em coisas muito elevadas, do Salmo 131. Um verdadeiro profeta, ele não está atrás de coisas humanas, de destaques. Eu tenho que enfatizar, porque nós vivemos num mundo hoje que todo mundo busca destaque. Na vida profissional, financeira, tudo bem, mas no campo religioso tem muito disto. É um querendo passar por cima do outro. É um querendo disputar com o outro. Que vergonha, que vergonha. Mas eu quero dizer que nem tudo está perdido. Como eu disse antes, tem o dólar falso, tem o verdadeiro. Se tem uma igreja que faz errado, tem uma que faz certo. Porque Deus deu um profeta e é por isso que nós conseguimos escapar. Quando nós olhamos e ficamos com o que esse profeta disse, com o que esse profeta ensinou, não há necessidade de tropeços. Não há necessidade de aborrecimentos, se tão somente ficarmos com o que o mensageiro disse, se tão somente seguirmos seus exemplos, observarmos suas atitudes e ver como que ele fez.
Veja bem o nosso profeta. Ele buscou honra para si? Ele buscou riqueza para si? Vocês são conhecedores da história da vida dele? Aleluia! Quando ele entrou naquela casa aquele dia e orou por aquela pessoa que estava desenganada, e aquela pessoa foi curada, houve um milagre. Milagre acontece na hora. A cura vem melhorando progressivamente. O milagre não, é na hora, é milagre. E então houve um tumulto e todo mundo se alvorotou porque o milagre aconteceu. E os gritos de alegria, de espanto, e vem as pessoas e tudo. E em volta daquele milagre, quando eles procuraram, cadê o pregador? Ele já não estava mais ali, saiu pela porta dos fundos e foi embora. Essa é a maneira de um verdadeiro profeta. Mas se ele quisesse agora sair na capa do jornal e dar autógrafo e dizer ser alguém, nós temos que fazer a coisa de uma maneira que vocês entendam. Não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, mas nós temos que dizer a verdade. Não temos medo da verdade. Aleluia. Se ele é um verdadeiro profeta, ele tem um comportamento desse tipo. Aleluia. Um verdadeiro profeta não está preocupado com um discurso bonito. Porque o que sacia a fome das pessoas é o pão da vida. Discurso bonito não alimenta a sua alma, irmão. Discurso bonito é só para massagear o ego do pregador e deixar sua igreja vaidosa. Sua igreja fica vaidosa e diz, como o nosso pastor prega bonito. Como que esse mestre fala bonito. Não estou com ciúme de quem fala bonito. Porém, a alma faminta não está atrás disto. Se você está morrendo de fome, um discurso bonito não mata a sua fome. O que mata a sua fome é um pão com margarina. Eu lembro do saudoso pastor que ele dizia, o que mata a fome das pessoas é bife e pão. Ele falava isso de púlpito. Talvez é por isso que eu falo assim. Não é? A fruta não cai longe do pé. O que mata a fome é pão e bife. Não é discurso. Os políticos fazem tanto discurso, mata a fome do povo. O que mata a fome é a cesta básica quando chega lá. É o salário para poder comprar, que é o poder de compra, né? O que vai pôr você em paz com Deus é Jesus Cristo. É a unção da palavra. Por isso os profetas não se preocupavam em falar bonito. Por isso os profetas não se preocupavam em agradar o rei, em agradar a rainha, em agradar os príncipes, em agradar o colégio de profetas, o sinédrio e todos os demais. Eles eram homens que estavam compromissados com Deus e nada mais. Você está entendendo, irmão? Aleluia. Suas mensagens eram duras, rudes, muito fortes. Mas quando o povo ouvia e temia, eles se salvavam do pior que estava por vir. Quando os reis se humilhavam diante das profecias desses homens que entravam palácio adentro, e os reis temiam e se arrependiam, e tiravam as vestes reais, se vestiam de saco, se cobriam de cinza, e iam orar e jejuar. Então o que estava por vir, às vezes pragas, às vezes um exército muito mais forte do que o dele, e viria e tomaria a cidade, e mataria a todos, e levaria os jovens como escravo, as moças e as crianças. Então, Deus estendia sua mão
e poupava aquela cidade. Mas por que esse juízo estava para vir? Porque o povo estava afastado de Deus. O povo estava em pecado, em prazeres. E então Deus mandava um profeta dizendo algo, repreendendo-os, para que se arrependessem. Porque Deus não tinha prazer em vê-los morrer. Então Deus mandava um profeta. E um profeta não podia chegar lá, ó rei, permite que eu fale. Ó rei, oh, como tu é esplendoroso, rei. Não. Eles corriam risco de vida, muitos deles. Muitos deles eram pegos e às vezes eram executados. Olha o que Deus fez com o profeta Jeremias. Vai lá e compra um cinto de linho novo. Lá foi Jeremias, comprou um cinto de linho. Aí Deus disse, vai lá na beira do rio e enterra ele no meio daquelas pedras. Ele foi lá e cavou. E já pensou alguém espiando? O que Jeremias está fazendo? Se alguém tivesse seguindo os passos dele, comprou um cinto novo, pagou não sei quantos dólares, né? E agora está lá enterrando, esses crentes são tudo louco. Não dá para entender esses crentes. Não dá para entender mesmo. A gente faz coisas que nem a gente entende. A gente é impelido pelo Espírito do Senhor a fazer coisas que nem a gente entende. É verdade, irmão. É. Aleluia. É. Porque aquele que é nascido do Espírito é como o vento. É. Jesus não falou isso? É como o vento. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. O vento vai para um lado, vai para o outro. É levado. Aí ele foi, cavou e enterrou. E tinha que esperar até que Deus dissesse algo. É outro detalhe. Esperar até que Deus dissesse o restante da história. Não adiantava ele dizer, Senhor, estou aqui jejuando 40 dias, fala logo. Deus é soberano e vai falar a hora que Ele quer. O profeta não tem poder sobre Deus. Ele é a boca de Deus e ele vai falar a hora que Deus mandar. Passou-se um tempo, Deus disse, Jeremias, sim, meu Senhor. Lembra do cinto que você enterrou lá? Sim, meu Senhor. Vai lá e desenterra. Foi lá. E o cinto estava como? Deus pergunta, o que vês, Jeremias? Vejo o cinto todo podre, Senhor. Assim está o meu povo. Vai e dize para eles. Então Deus levava os profetas a uma condição de sentir na pele. Para que eles pudessem entrar palácio adentro. E entregar o recado sem titubear. Sem se deixar levar como uma cana agitada pelo vento. Vocês estão entendendo? A atitude de um profeta, como que funciona? Ninguém compra um profeta verdadeiro e um que foi comprado se deu mal. Que foi Balaão. Balaão não era um falso profeta, não. Ele era um profeta verdadeiro. Mas ele se deixou levar pelos presentes como é que é o nome do rei lá? Me esqueci. O rei Balaque, né? Os irmãos parecem que tem medo de falar, né? Mas você sabe que ele se deu mal, não se deu? O nome dele aparece lá no Apocalipse. Deus puxando a vara nele, pelo que ele fez. O nome dele não ficou lá no Apocalipse como louvor, mas como Balaão, filho de Peor, que se desviou pelo prêmio, né? É a epístola de Judas, né, que fala, corrigindo, né? Aparece na epístola de Judas, se desviou pelo prêmio do presente, né? Então o povo precisa de pão. Você precisa de pão. Jesus é o pão da vida.
Aleluia! Essa é a razão de ser diferente, irmão. Um verdadeiro profeta, ele é diferente. Nós lemos o livro do profeta Amós, aonde está escrito: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? O profeta Amós foi enviado à cidade de Samaria. Ele era um homem do campo, um boiadeiro, um homem simples. Irmão Branco disse que ele nunca tinha ido na cidade, nem sabia a condição em que era a vida na cidade e nem como estavam. E quando ele chegou naquela cidade e viu aquela condição, seus olhos ficaram como que apertados, amiudados, olhando lá de cima da colina, aquela condição em que a cidade estava. Aleluia. Eu vou ler aqui um pouquinho para concluirmos, o tempo passa muito rápido. Seus olhos devem ter ficado apertados quando ele parou naquela manhã sobre a colina além da cidade de Samaria. Eu posso ver suas mãos firmes enquanto moviam por sua barba grisalha, fazendo assim, né? O sol quente estava brilhando. Ele não estava muito fascinado ao olhar. Quão diferente do evangelista moderno de hoje. Suas roupas estavam amarrotadas, barbas de aparência comprida. E olhou abaixo sobre a cidade de Samaria. Seus olhos se tornaram miúdos. Enquanto ele olhava, ele não era de muita aparência, mas ele tinha o assim diz o Senhor para aquela nação. Isso foi talvez muito diferente para esta próxima campanha que o Senhor o tinha enviado para Samaria, do que nossos modernos evangelistas seriam. Ele não estava equipado para um arrevamento tal, como nós acharíamos que ele deveria ser hoje. Mas lembre-se, ele não era um evangelista moderno, ele era um profeta. Ele não se importava com um equipamento moderno, ele tinha o assim diz o Senhor. Você sabe que as pessoas hoje estão atrás de muita coisa, né? Ele não se importava de como ele se parecia e quanto ele se vestia na moda, se seu cabelo estava penteado corretamente, ou se alguém olhava para ele ou não. Ele tinha a palavra do Senhor, e aquele era todo o seu objetivo, trazer aquela palavra do Senhor. Quem era esse sujeito? Sim, ele era Amós, o profeta austero, individual. Porém, ele sabia onde ele estava parado. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele era um verdadeiro profeta da palavra. Eu tenho luta para seguir avante, assim, passar por cima. Saber onde está parado. Saber o que está fazendo e para quem está fazendo. Isso faz uma diferença muito grande entre um homem e outro, entre um pregador e outro. Porque se você sabe onde você está parado, qual é a sua comissão e para quem você está trabalhando, nada te tira do teu objetivo. Consequentemente, aqueles que podem crer serão abençoados, serão ajudados, porque Deus não envia homem para fazer espetáculo. Ele não está suposto a espetáculos. É por isso que nenhum homem, nenhum profeta, me faz lembrar algo aqui agora. Os profetas de Deus são treinados pelo próprio Deus. Quando eles começam a sair da linha, Deus puxa a orelha deles. O irmão Branham em seu ministério, tão fascinado estava, não é? Tão fascinado estava antes da abertura da palavra, antes da terceira puxada. E então havia muitos milagres e curas nas campanhas. E então o irmão Branham fez um desafio, que trouxessem os piores enfermos que pudesse, que ele garantia que Jesus ia curar. Ele fez esse apelo em seu púlpito, para trazer os doentes, os piores, e eles seriam curados. Ele colocou muita ênfase na cura. Quando ele chegou no seu quarto,
o anjo do Senhor estava ali lhe esperando. Ele disse, inclusive, se não me falha a memória, foi nesse momento que ele estava com os braços cruzados, com um olhar de repreensão. E o irmão Branham conhecia o anjo e o seu olhar. E ele sabia que algo não estava bom. E então lhe foi dito, você está colocando muita ênfase nas curas. Porque Deus tinha algo maior para ele. A cura é apenas uma isca. Jesus veio curando. Depois ele parou de curar em grande escala e começou a curar a alma com a palavra. Muitas pessoas que comeram pães multiplicados e peixes, muitas pessoas que beberam do vinho das bodas de Canaã, que ele transformou 600 litros de água em vinho. Você que faz vinho, irmão Gessé, já viu uma coisa dessa? 600 litros, mais ou menos 600 litros de água. Transformar em vinho. É possível isso, naturalmente falando? Não é, né, irmão Gessé? É milagre. E esse vinho foi o melhor vinho que aquele povo já tomou. Mas quando Jesus começou a abrir a palavra que cura a alma, que é o que eu estou procurando fazer essa noite, dar a palavra para você para curar a sua alma, muitas das pessoas começaram a ir embora. E Deus tinha, através desse profeta, a abertura da palavra. Trazer a palavra original para nos fazer voltar à fé de nossos pais apostólicos. Aleluia! E aquelas curas que Deus operava era para atrair as pessoas. Eu já disse muitas vezes, nós sabemos disto. Deixa um aleijado sair andando numa cadeira de roda aqui dentro dessa igreja. E digamos que ele seja aqui do bairro. No outro domingo, esse prédio vai ficar pequeno. Talvez nós vamos ter que tirar o nosso vizinho de cima, dali e alugar a outra sala. E botar um telão lá em cima. De tanta gente que vai vir. O nosso amigo que nos visita é o nosso vizinho de cima, né? Que Deus abençoe sua alma, né? Por que o pastor está falando isso? Porque é assim. As pessoas estão atrás de cura. De milagres. E Deus faz, Deus realmente faz, só Ele faz. Só que o foco principal de Deus é a salvação da sua alma. Pois a sua alma vale mais do que todo esse mundo perdido. Você se encontrar com Deus e vida eterna vale muito mais. Por isso que a irmã Retmose, quando o irmão Branham contou sobre o poder da palavra falada e a criação dos esquilos, e ela não estava lá, mas ela creu, e ela disse, isso é toda a verdade, irmão Branham. E o Espírito Santo agradou. E o irmão Branham, sendo profeta, disse, irmã Retmose, ele gostou do que você disse. Peça o que você quiser e te será dado. E ela ficou assim, mas eu não sei o que pedir, irmão Branham. Você tem a sua irmã que está em cima de uma cama aleijada. Você é pobre. Você é uma viúva pobre. Se ela olhasse e dissesse, eu quero ver a minha irmã curada, ela seria curada. Mas ela pensou, minha irmã é uma cristã. Independente de Deus curar ela ou não, ela já entregou a vida para Jesus. Então o principal na vida ela já fez, que é selar o destino eterno. Porque essa vida não é só esse tempinho aqui não. Tem mais coisa do outro lado do rio. Aleluia! Ela pensou, dinheiro um dia termina. Ela pensou, meus 2 filhos estão lá na rua rindo da nossa reunião, do nosso assunto de crente. Eles precisam se arrepender. Eles precisam entregar o coração para Jesus. Porque um dia eles vão ficar velhos, eles vão morrer. Então ela pensou certo. E ela disse, eu quero os meus 2 filhos convertidos.
E o Espírito Santo caiu sobre eles, porque é o Espírito Santo que converte o homem. Deixa o Espírito Santo te pegar. Deixa ele te pegar. Eu quero ver se não vai mudar. Oh, se o Espírito Santo te pegar, ainda que você queira escapar dele e ser diferente, é impossível. Você acha que eu queria ser crente? Você acha que eu desejava ser crente? Na minha família não tem ninguém crente. E eu estava soltinho, já saindo com os amigos, com 15 anos, e indo nas discotecas do meu tempo, né? 40 anos atrás era discoteca. Era novidade, aquelas luzes piscando, e o gelo seco, e a música. E eu estava bobinho, que nem menino quando come o primeiro picolé. Você acha que eu queria ser crente? Não foi escolha minha. Ele me escolheu. Ele me pegou. Me arrumei um bando de marimbondo contra mim na minha família por querer ser crente. Pensa. Um bando de marimbondo na época. Literalmente fiquei só. Tudo isso para ser crente. Foi só uma emoção que eu tive? Foi só uma lavagem cerebral que o pastor fez? Não suportaria passar o que passei. Foi o Espírito Santo. Por isso eu prego com ousadia. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deixa o Espírito Santo te pegar. Você vai entender minha linguagem melhor. É por isso que esses profetas não eram entendidos. Nosso tempo já se foi. Nós vamos ter que ter culto de 2 horas, gente. Está ficando difícil pregar 1 hora só. Aleluia! Aleluia! Então, oh, que coisa. Deixa o Espírito Santo te pegar. Você vai conseguir vencer muita coisa. Você tenta vencer sozinho, não dá conta, também não dou. Você acha que eu dou? Você acha que eu dou conta de chegar aqui e pregar desse jeito sem Ele? É Ele que nos dá graça de ser o que somos. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Por que as denominações cada vez estão afundando mais? Porque eles não creem nos profetas de Deus. E por que você cada vez cresce mais? Cada vez brilha mais. Que você consegue olhar para um profeta e crer nele como um profeta. Você não fica dizendo que o profeta é Jesus. Você não fica falando mais no profeta do que no seu Senhor Jesus. Um verdadeiro profeta não faz isto. Se o irmão Branco aparecesse hoje, ele ia puxar a orelha de muita gente que estão por aí fazendo tanto fiasco com o seu nome, com as suas fotos, com a sua mensagem. O irmão Branco não iria admitir que pastores põem suas igrejas sentadas para ouvir fitas e anulam o quintúmplo de Efésios 4:11. Ele não ia admitir, se Deus levantou pastor para pregar, esses pastores têm que pregar, mas estão ficando um grupo de preguiçosos, porque para botar fita não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa buscar Deus, é só escolher uma fita e apertar o play. Às vezes não quer pregar mais, quer botar a igreja para escutar fita. Por que eles não abrem mão do dízimo, da oferta? Já que eles não querem pregar, já que eles não querem alimentar o rebanho, já que eles não querem deixar Deus usar o ofício que lhes foi dado. Eu sei que o irmão Branco não apoiaria o entendimento errado deste. O profeta mandou escutar as fitas, sim, mas ele não anulou o quintuplo. Você deve sim escutar as fitas, mas você tem que ter um pastor para pregar para você.
para lidar com você nos teus dias ruins, nos teus dias bons, para ir na tua casa, conversar contigo, te aconselhar, te ajudar. Descer no nível que você estiver quando você está lá embaixo. Ele descer e sentar com você na beira da calçada e ser teu amigo. Isso é ser pastor. É a verdade. Por que eu creio no profeta? Porque eu vejo ele como um verdadeiro profeta. Só me ajuda. Já são quase 40 anos nessa mensagem. Nunca estive atrapalhado com tonterias religiosas, porque eu pude enxergar o centro do caminho. Você olha um rio, no meio do rio a água corre limpinha. Mas nas beiradas estão as latas, os plásticos. Toda a sujeira que joga no rio fica nas beiradas, nos extremos. Você olha uma estrada, a sujeira está nas beiradas, nos extremos. No meio está limpo. Nunca vá para os extremos, irmão. Tem muito lixo, muita coisa ruim. Fica no centro. Nunca vai para os extremos. Se o diabo não pode te segurar, ele te empurra. Se ele não pode te empurrar para o fanatismo, te tornar um crente enjoado que ninguém quer chegar perto, ele te segura como um crente nominal incrédulo. Mas se tu ficar no centro, chegar na casa do vizinho, do amigo, você não vai chegar já querer falar de Jesus o dia inteiro. Se ele quer falar de política, você fala. Se ele quer falar de gafanhoto, você fala. Se ele quer falar do Covid, você fala. E se ele quiser falar de Jesus, você fala também. Mas se você é extremista religioso, e com uma boca o dia inteiro falando em Jesus e falando em irmão branco, você vai tomar um café só na casa do vizinho, depois ele pode apertar a campainha que ele não abre a porta para você. O evangelho não veio para nos deixar biruta, não. Ele veio para nos endireitar. Vamos ficar em pé. Oh, meu Deus, tu és maravilhoso. Eu quero orar com você, por você. Vamos inclinar as frontes e orar. Levante suas mãos se você veio buscar uma bênção. Vamos orar. Aleluia, vamos orar. Vamos orar. Deus trabalhou contigo. Então ore a Deus. Oh, meu amado e precioso Senhor. Eu quero te agradecer pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero te agradecer por Jesus Cristo na nossa vida. Eu quero te agradecer pelo profeta que o Senhor também nos deu. Eu quero te agradecer, meu Deus, por poder crer nas Escrituras e poder receber, ó meu Deus, o pão da vida. Estou com as minhas mãos levantadas, erguidas, juntamente com a congregação. Estamos clamando, pedindo. Oh, meu Deus, tu conheces nossas aflições, as nossas necessidades. O Senhor conhece. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus, eu coloco a minha vida, a nossa vida, em suas mãos. Que o Senhor venha resolver nossos problemas. Que o Senhor venha abençoar nosso lar, nossa casa, abençoar nossos negócios, abençoar nosso trabalho, para que seja prosperado. Ó Espírito Santo, ajuda as pessoas essa noite, que o Espírito Santo possa operar em seus corações, conforme a palavra foi pregada. Que haja um lugarzinho para Ti, que haja um lugarzinho para Ti, na nossa estalagem, na nossa casa, que haja um lugarzinho para Ti, na nossa vida. Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. Jesus, entra no meu trabalho, entra no meu casamento. Jesus, entra. Vem morar na minha vida, vem morar, Senhor, no nome de Jesus Cristo.
Abençoa teu povo, cura teu povo, anima teu povo, fortalece teu povo, no nome de Jesus Cristo. Salva teu povo de todos os pecados, de todos os males, no nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos isto. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe sua casa. Até quarta-feira. Ministrar a minha vida, eu querer. Já sinto teu mover, tua graça e teu poder, o fluir da tua presença em meu viver. Vem encher-me, ó Espírito de Deus, ministrar a minha vida, teu querer. Renova meu coração, Consolador, com tua unção, e manifesta a alegria da comunhão. Fale para Ele. Espírito Santo, vem encher-me com tua presença, saciar meu ser. Nas tuas asas vou voar, nos teus rios mergulhar, mergulhar. Vem encher-me até transbordar. Vem encher-me até transbordar. Espírito, Espírito Santo, vem encher-me com tua presença, saciar meu ser. Nas tuas asas vou voar, nos teus rios mergulhar, mergulhar. Vem encher-me até transbordar. Vem encher-me até transbordar.